Olá, tudo bem? Eu gostaria de continuar com vocês esse estudo sobre a doutrina social da Igreja, esse estudo tão relevante, tão importante, que vai nos direcionando na nossa caminhada, no nosso dia a dia e também nos auxilia no nosso processo de conversão. Hoje, nós vamos tratar então neste segundo encontro, falando sobre a pessoa humana, mais propriamente sobre a dignidade e direitos da pessoa humana. O ser humano, ele tem dignidade de pessoa desde a sua concepção até a sua morte natural. É isso que nos ensina a doutrina da nossa Santa Igreja, no Catecismo da Igreja Católica, no documento muito relevante assinado por João Paulo II, Evangelium Vitae, né, o Evangelho da Vida. Então, a dignidade de pessoa desde a concepção até a morte natural. A dignidade de pessoa baseia-se em três tipos, e vamos falar um pouquinho sobre esses três tipos: filosófico, sobre o ponto de vista da criação, e também sobre o ponto de vista, né, da redenção, da nossa salvação. O argumento filosófico. Veja só, nós vamos, para nós que somos cristãos, é muito claro o que está escrito aqui, mas já tem muitos filósofos querendo dizer, querendo defender que a pessoa ela só existe enquanto pessoa, enquanto dignidade de ser humano, de pessoa, quando consegue manifestar completamente a razão. Então, uma pessoa doente, talvez uma criança ali recém-nascida, existe uma corrente que diz até 2 anos de vida não teria propriamente a capacidade de manifestar a razão. Se não manifesta a razão, não seria pessoa. Olha o perigo dessas vozes, né? Dessas correntes. Mas vamos tratar daquilo que de fato nos interessa, né? Daquilo que faz parte também do que nós entendemos em relação à pessoa, em relação à vida. Então, o argumento filosófico diz o seguinte, que a pessoa é um sujeito racional, está dotada de razão, com o qual busca a verdade e de liberdade, se autodetermina e dirige-se ao bem e tem capacidade de amar com o amor humano. Tem, portanto, alma espiritual e imortal. Também são pessoas, né, os diminuídos psíquicos, os meninos, né, e meninas não nascidas, os anciãos, os doentes, que tenham perdido a razão. Ou seja, é pessoa desde a concepção, ainda que no ventre materno. É pessoa ainda que debilitada, numa cama de hospital, né, doente, sem poder manifestar-se. E do ponto de vista da criação, né, a fé cristã. Então, nós sabemos que os homens, né, a pessoa foi criada à imagem e semelhança do próprio Deus, do próprio Criador. E Deus colocou no coração de cada um de nós a capacidade de conhecer e de amar o seu Criador. O nosso catecismo, logo nas primeiras páginas, diz que o homem é capaz de Deus. Então, o homem, ele, por razões que só Deus sabe, né? O homem, ainda que não tenha sido evangelizado, que não tenha sido apresentado, né, a figura da divindade, ele sente que existe um ser superior, um ser criador, e ele volta o seu coração para quem de fato o criou, né, para o próprio Deus. Olha só, o homem também foi constituído senhor de toda a criação visível. Então, o homem, ele é a obra-prima da criação, e podemos dizer que a família, incluindo ali homem, mulher, criança, é a obra-prima da criação, mas de toda a criatura criada, o homem é a preferida por Deus. E Deus deu também um privilégio ao homem de ser, não só homem, né, mas de toda criatura,
de participar também da obra da criação, porque Deus poderia ter simplesmente gerado cada ser humano sem a coparticipação do homem, mas Deus quis que o homem nascesse através da união de um marido, da esposa, pelo casamento, pelo matrimônio, nascido de homem e mulher. Assim também foi com Jesus, né? Deus quis, né, vir ao mundo por meio, né, de uma família. Então, olha que bonito. Então, o homem foi criado para servir e para amar a Deus. E olha só o que diz esse documento, Gaudium et Spes, um documento lá do Concílio Vaticano II. Isso aqui é logo no início, né? Diz assim: as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. Então, o homem, né, ele sofre junto com o seu semelhante, né? O discípulo de Cristo precisa estar atento não só a sua cuidar da sua própria salvação, mas também contribuir para a salvação dos irmãos, para tentar amenizar os sofrimentos também que afligem as pessoas aqui na Terra. Então, a igreja é uma grande família, é a família que está já triunfante no céu, é a família que ainda ela está ainda no purgatório, né? Ela padece no purgatório, ela vai ter sim a sua remissão, né? As pessoas que estão no purgatório vão chegar ao céu, né? Então, o purgatório é, é uma certeza de céu. E também é a igreja aqui na Terra, a igreja militante, que está na luta. Então, a igreja é essa grande família de todo o povo de Deus, triunfante no céu, padecente no purgatório e militante aqui na Terra. E do ponto de vista da redenção, da obra salvífica, a encarnação do Filho é uma manifestação muito clara do valor do homem para Deus. Eu disse anteriormente que Deus quis vir ao mundo por meio de uma família, né, por meio de homens, de José e de Maria. Então vejam só, né? Deus podia, né, ainda que personificado, né, em Jesus Cristo, poderia ter encarnado em Jesus Cristo, poderia ter simplesmente aparecido já adulto, mas ele quis nascer de uma mulher, ser gerado no ventre de uma mulher, assim como cada um de nós. Para Deus, né, cada ser humano vale todo o sangue derramado por Cristo, né? Deus não quer a perdição de nenhuma de suas ovelhas. Todos somos importantes e merecemos a salvação pelos méritos de Cristo. Veja bem, né? Foi chamado a ser filho de Deus e participar da natureza divina. A mais alta razão da dignidade humana está na vocação do homem, é a comunhão com Deus. Então, Deus, ele chama o homem a participar de sua família como filho, né? Nós somos filhos de Deus especialmente pelo batismo. Nós participamos dessa natureza divina, claro que guardado as devidas proporções, né? A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, nós temos um tesouro como em vaso de barro de São Paulo, então nós somos essa carcaça de barro e aqui dentro o Espírito de Deus habita. Então, de fato, do ponto de vista da redenção, o homem é sim muito importante, a criatura predileta. A igualdade fundamental entre todos os homens exige um reconhecimento cada vez maior, porque todos eles, dotados de alma racional e criados à imagem de Deus, têm a mesma natureza e a mesma origem, e porque redimidos por Cristo, desfrutam da mesma vocação e de idêntico destino. Não há diferença entre os homens. Deus criou todo mundo por amor e para o amor. Embora exista, sim, diferenças criadas aqui na Terra por nós homens, Deus, na verdade, nunca desejou que houvesse esse tipo de diferença. É claro que cada um é único, cada um é, é,
não se repete, a digital, né? Nossas digitais não se repetem e são ali construídas ao toque dos nossos dedos, né? Dentro ainda do útero, né? Da barriguinha da mamãe, olha que coisa linda, né? As nossas digitais são formadas a partir deste contato. Então, essa linda frase falando da igualdade fundamental entre os homens é também a da Gaudium et Spes, no número 29, o documento ali firmado por Paulo VI, também ali durante o Concílio Vaticano II. Em Gálatas, diz o seguinte: já não há diferenças entre judeu e grego, nem entre homem e mulher, dado que todos vós sois um só em Cristo Jesus. Palavra linda da Bíblia. Mas nós sabemos sim que existem vários tipos de discriminação. Às vezes até nós precisamos de conversão. Será que nosso olhar foi sempre isento de qualquer discriminação, de qualquer preconceito? Que Deus nos ajude a vencer essas barreiras. Então existe sim discriminação, né, que promoveu a escravidão, o racismo, a xenofobia, discriminações por religião, por condição social, por estatura. São tantas formas que, infelizmente, né, estão dentro de nossa sociedade que discriminam as outras pessoas. Nós temos que lutar contra isso e procurar diminuir essas questões relacionadas a todo e qualquer tipo de discriminação, enxergando no nosso irmão o próprio Cristo. O conceito de direito da pessoa ou direitos humanos está implícito em toda a tradição cristã. Já no Decálogo, o Decálogo são os 10 mandamentos. Se põe em relevo os deveres essenciais e, por conseguinte, inteiramente os direitos fundamentais inerentes à natureza da pessoa humana. Aqui é a palavra do nosso catecismo. Então, nós vamos ver que os 10 mandamentos não se trata apenas de determinações e proibições, mas está implícito ali também os direitos que devem permear toda a humanidade. Porque da mesma forma que eu não devo fazer o mal para o meu semelhante também não deve fazer mal para mim. Ou seja, eu faço o bem para os outros e os outros devem fazer o bem para mim também. Então nós temos aí toda uma relação, né, de deveres, de obrigações, mas também de direitos implícitos dentro dos 10 mandamentos. Olha só, os direitos da pessoa, por derivar da dignidade inata de todo ser humano, são anteriores à sociedade e impõem-se. Ou seja, né, os direitos da pessoa, o direito de ser humano, o direito da vida, por exemplo, que é o principal, né, primordial direito, e nós vamos ver que, embora o direito à vida seja inalienável, ele também não ele também não poxa vida, me fugiu a palavra agora, mas ele não é um direito. Daqui a pouquinho vem a palavra certa, tá? Mas ele abarca exceções. E antes que cause maior estranheza a você, eu vou dizer, principalmente naquilo que se refere à legítima defesa. Então, para proteger a sua própria vida, você pode se defender, ainda que isso acabe provocando, né, a morte de outra pessoa. Então, não é um bem em si mesmo, né? Não é um direito é primordial em si mesmo, tá? Porque abarca exceções, nós vamos ver adiante. Veja só, né? Esses direitos são unidos a deveres ou obrigações morais dos que os possuem. Exemplo, o direito à vida está unido ao dever de conservar a vida. O direito a buscar a verdade está unido ao dever de procurar cada vez mais, com maior profundidade e amplitude, essa própria verdade. Então, esses direitos estão unidos a deveres. Nós temos direitos, mas o mesmo direito que nós temos, nós devemos também respeitar naquilo que se refere ao direito do outro. Então, nos impõe obrigações, nos impõe também deveres. E olha só, né? Que nós temos um quadro dando exemplos de direitos pessoais e direitos sociais
econômicos e políticos. Direitos que envolvem a cada um de nós enquanto pessoa, como sujeito único, e também enquanto membro de toda a sociedade. Então, o principal direito é o direito à vida, na integridade corporal, nível de vida, então que tenhamos vida boa, vida plena, que a nossa saúde seja respeitada, que o nosso corpo seja respeitado. Temos também direito à liberdade religiosa, de professar livremente a nossa fé, de seguir a reta consciência. Então, tem muita gente aí que quer obrigar as pessoas a tomarem atitudes que vão contra a sua própria consciência. Isso é péssimo, né? As pessoas precisam ter defendido o seu direito de objeção de consciência, de não fazer aquilo que o Estado ou que algum órgão lhe quer obrigar, né? Se isso fere a sua consciência. Nós temos o direito de possuir personalidade jurídica, de ter educação, cultura, de boa reputação, de ninguém sair falando mal da gente, né? E espalhando mentiras, espalhando calúnias, e também o direito de votar e ser votado, de escolher os nossos governantes e também de sermos escolhidos governantes também. E no que se refere à sociedade, à economia e à política, a fundar livremente uma família e acolher e educar os filhos, direito de expressão, né, de poder manifestar livremente a opinião, ainda que essa opinião não represente, né, a mesma opinião da maioria, mas nós temos o direito de expressar nossa opinião, de receber informação de qualidade, sem, sem nenhum tipo de direcionamento maldoso, direito à educação e cultura, à propriedade privada, a termos bens privados, a ter a nossa casinha, o nosso carro, a que isso pertença a nós, que possamos deixar de herança para nossos filhos. Então, termos sim o direito à propriedade, né? Aquilo que pertence a cada um de nós. É claro que existe uma má distribuição de renda, mas nós não podemos retirar do ser humano o direito de ter o seu bem, né? Aquilo que ele lutou, trabalhou para construir. Direito também ao trabalho, trabalho digno, direito de nos associarmos em, nos mais diversos tipos de associação, de sindicato, de grupo, de né, lideranças em bairro e comunidade. Nós temos esse direito. E direito também a uma segurança jurídica. Eu sou advogado e, olha, digo para você, isso aqui me assusta, porque nós vivemos tempos onde a segurança jurídica está abalada. Por que que eu digo isso? Porque eu acompanho casos idênticos envolvendo idênticas situações, mas onde há julgamentos diferentes. Então, aonde está a justiça? Por que que um ganha tudo e outro não ganha nada? O outro ganha mais ou menos, estando todos numa situação igual? Então, isso de fato me preocupa, mas é um direito sim que haja para a sociedade a segurança jurídica, que as leis sejam cumpridas e aplicadas de igual forma para todas as pessoas, não com privilégios direcionados a determinados grupos. Vamos ver agora várias características dos direitos da pessoa. Então, uma característica, né, fundamentais, características fundamentais. Manifestam a natureza do homem e são o fundamento das relações interpessoais. Naturais, fundamentados na lei natural, no resultado de culturas ou concessão social ou política. Característica universal, né, para todos os homens, né? Invioláveis. A sua violação seria atentar contra a dignidade da pessoa. Então, os direitos da pessoa são de ordem fundamental, natural, universal e inviolável. Inalienáveis, mas às vezes incompatíveis. Então eu disse, né, um pouquinho antes, que a vida sim é um direito inalienável, que ninguém pode é, de alguma forma adquirir por pressão, por dinheiro, o direito à vida de outra pessoa,
mas nós temos uma exceção que é a legítima defesa, nossa e de terceiros também, porque às vezes um pai, ele pode defender a vida do filho que corre perigo, ainda que para isso tenha que é, usar de violência contra um injusto agressor e também com proporcionalidade. A legítima defesa, ela supõe que haja proporção entre a agressão e a forma também da defesa, né? Exemplo, né? Às vezes uma pessoa está só xingando, falando coisas, palavras injuriosas, né? Palavras feias e a pessoa se sente, não, eu vou me defender. Eu vou lá e vou agredir aquela pessoa com pontapés, com socos, talvez atingi-la com uma arma, né, dar um tiro nela. Então, não tem proporção nenhuma. Isso não é legítima defesa. Uma outra característica, irrenunciáveis, mesmo pela própria pessoa. Eu não posso fazer uma cartinha dizendo assim, olha, eu quero, né, que se eu ficar doente, eu seja morto no hospital, ou que alguém me ajude a cometer o próprio, né, cometer um suicídio. Hoje nós chamamos de suicídio assistido. Embora de fato esse seja um direito, uma característica, infelizmente em alguns países, né, especialmente o suicídio assistido é uma realidade. Então a pessoa ela se dirige ou deixa ali uma última disposição de sua vontade, caso não possa mais manifestar sua consciência, de que se acontecer algo grave com ela, ou ainda conscientemente, mas padecendo de algum tipo de sofrimento, ela procura meios para que seja tenha todo o auxílio para tirar a própria vida. Então isso fere gravemente aí os princípios, né, do, do cristão. O Papa Francisco trata desse tema também na sua carta Amores Letícia, falando deste drama. Hierarquizados, então os direitos também, eles têm uma hierarquia, né? Então, uns podem ceder diante de outro. Exemplo, liberdade de expressão, calúnia. Então, a vida, por exemplo, ele está no topo. O direito à integridade física também está logo abaixo. E às vezes a gente às vezes acaba abrindo mão, sofrendo injustas agressões, injusta calúnia, por exemplo, né, uma difamação, né? É, é, temos ali cerceado o nosso direito de expressão, mas isso não nos tira, né, o grande direito à nossa vida. Então, existe sim uma hierarquia, e, embora tenha essa hierarquia, o ideal seria que todos os direitos fossem sempre preservados, fossem sempre garantidos. E, por fim, correlativos. Cada direito impõe-se um dever em relação a outra pessoa. Então, se eu tenho o direito de falar, o meu irmão também tem o direito de falar, de se expressar. Se eu tenho o direito de receber informações corretas, meu irmão também tem direito de receber informações corretas. Então, os direitos implicam necessariamente em deveres. Por fim, vou tratar um pouquinho da liberdade religiosa. Então, a liberdade religiosa, ela consiste em que todos os homens devem estar imunes de coação, de pressão, né, para atuar em matéria religiosa. Não se pode obrigar ninguém a atuar contra a sua consciência, em particular e em público, sozinho ou em conjunto. Então, essa questão relacionada à objeção de consciência, ela é muito importante. Pelo seguinte, há lugares aí onde o aborto, por exemplo, é permitido em qualquer situação. Mas o médico, ele tem o direito de falar, olha, eu sou religioso, eu sou cristão, eu não vou tirar a vida de uma outra pessoa no seu estado mais indefeso, que é dentro do útero materno. Então, a objeção de consciência, ela precisa ser preservada, inclusive no aspecto relacionado à religião. Eu, por exemplo, eu sou advogado, trabalho como advogado, mas se alguém chega aqui e apresenta para mim uma questão que aquilo vai contra aquilo que eu acredito, vai contra os meus princípios, contra a minha consciência, eu não sou obrigado a atender essa pessoa. Então, eu tenho o direito de escolher não atendê-la. Isso serve, né, para vários aspectos também da vida.
Então, a gente obrigar alguém a fazer aquilo que fere a sua consciência é uma forma de violência muito grave. De tudo que eu estou dizendo aqui, tenho certeza que você deve estar imaginando, pensando, né? Muitas coisas devem estar passando pela sua cabeça. E daquilo que nós estamos falando, tenho certeza que você tem enfrentado ali, já tem ouvido as pressões que o mundo tem feito sobre todos nós, né? Que o mal tem feito sobre o bem. Voltando sobre essa questão da liberdade religiosa, é fundamento e garantia das liberdades, porque é procurar e seguir a verdade que dá sentido definitivo à vida. Então, a liberdade religiosa é fundamento, é garantia, porque ela está relacionada àquilo que nós acreditamos, naquilo que dá sentido à nossa própria vida, nossa própria existência aqui na Terra. A sociedade civil deve proteger-se contra os abusos possíveis sobre o pretexto da liberdade religiosa. Veja só, por que dizer isso? Porque pode ser que alguém, eu não quero citar exemplos assim muito concretos para não ferir nenhum tipo de religião, mas pode ser que alguém, por exemplo, dizendo que se trata de uma conduta religiosa, ela pratique o mal contra uma pessoa, né? Então isso aí não pode. Então o Estado, nesse ponto, precisa sim proteger as outras pessoas de eventuais abusos. É, bem, na minha cabeça vem muitos exemplos aqui, mas de fato eu tenho receio de falar e criar alguma situação relacionada a alguém que possa se sentir ofendido com algum exemplo. Mas vamos imaginar assim que alguém diga que por religião eu tenho que fazer um sacrifício humano ao meu Deus. Então, jamais, né, essa liberdade não, né, não deve ultrapassar o direito da outra pessoa. Vou dar um exemplo hoje que tem muito a ver na nossa sociedade, né? Cada vez mais fala-se da proteção, dos animais. Claro que o ser humano sempre em primeiro lugar, mas também as outras criaturas merecem ser respeitadas, tratadas como criaturas, não como seres humanos. Isso é muito importante separar, né? Mas vamos dizer assim, que em nome de uma religião, eu vou fazer sacrifício de animais domésticos, vou sacrificar gatos, cachorros, e daí? Se alguém vai lá e pega o seu, né? Então o Estado precisa proteger para que não haja abusos. É mais ou menos nesse sentido. Em relação aos direitos da pessoa, em direito daquilo também que nos se refere aos animais e até mesmo do meio ambiente. E, né, em nome de uma liberdade religiosa, eu vou promover o desmatamento? Em nome da liberdade religiosa, vou ficar derrubando árvores, né? Destruindo talvez a vida? Então, isso precisa sim ser objeto de proteção promovida pela sociedade civil, né? Acho que quando fala sociedade civil, a gente é muito maior do que o próprio Estado, né? Cabe também às outras organizações, a todos nós também. E olha só, a sua violação, então falando da liberdade religiosa, é uma injustiça radical diante do que é particularmente profundo no homem, né? A fé, essa relação que temos com o nosso Criador, com aquilo que a gente acredita. Então, nós temos sim o direito de professar livremente a nossa fé, de dizermos que somos cristãos, que somos a favor da vida, que somos contra o aborto, que não apoiamos a eutanásia, nem o suicídio assistido, que lutamos sim para que todas as pessoas tenham vida plena, vida em abundância, assim como disse Jesus, que veio para que todos tenham vida, e não é qualquer vida, vida michuruca, né? Vida murcha, é vida plena, vida abundante. Isso também faz parte do nosso papel enquanto cristãos. E é isso, né? Esse tema, ele, embora abarque muitas questões, eu vou terminando esse encontro agora e peço que se você chegou até aqui, dê um apoio, curta, né? Dê o teu joinha no vídeo, também siga, né? Se inscreva no canal, porque isso proporciona que este material também chegue a outras pessoas. Um grande abraço e fique com Deus.